Brandon Sanderson é hoje provavelmente o escritor mais relevante, mais atuante na literatura de ficção, na literatura fantástica hoje no mundo. E com esse seu livro aqui, Elotrins, ele mostra para todo mundo que ele se iguala ao seu mestre na criação de um mundo com a narrativa de personagens que perduram para sempre no coração dos seus fãs. E hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui no Magic Book, Elotrins de Brandon Sanderson. Elotrins é o romance de estreia do escritor Brandon Sanderson. Ele data de 2005 e no Brasil ele foi publicado em 2012 pela editora Leia. A capa é então essa aqui, uma das capas mais bonitas já lançadas no país, né? Que não remete em nada à história do livro, na verdade. Eu nem sei o que é que tem a ver essa capa com o livro. No entanto, ela é muito bonita e eu comprei na verdade só por causa da capa. Além do tamanho desse livro, ele é um livro grossinho, de 570 páginas, e que vai contar então a história de um povo decaído, né? Um povo que um dia foi soberano, um povo de semideuses. Elantrins foi a cidade mais rica, mais poderosa e mais bela de todo o império, de todo o mundo conhecido. Ah, E os seus habitantes, os elantrinos, eles não eram seres humanos, eles eram de fato semideuses. Eles eram humanoides, mais altos do que os seres humanos normais, de tom de pele que variava entre o metálico mais escuro, né, até um prateado bem reluzente, e todos eles de cabelo branco, né, como se fossem realmente seres fora do normal, fora do comum. Eles também não morriam, eles também não adoeciam, a não ser que quisessem. Ah, o que aconteceu, no entanto, é que os elantrinos, apesar do seu grande poder que eles tinham, adoeceram. E essa doença, a Sheod, o Shaod, dependendo da forma que você vai pronunciar, ela então transformou esse povo, que era então de semideuses, em moribundos mesmo, em seres mais parecidos com mortos-vivos, como se fossem zumbis. Diferentemente dos zumbis que você pode ter como noção por filmes e livros que seja, os jogos de videogame, os elantrinos eles não se tornaram seres tipo sem cérebro ou sem consciência. Eles continuavam com o mesmo pensamento, eles continuavam humanos, entre aspas, com os seus desejos, as suas ambições. Porém, eles não tinham mais algumas características humanas. Por exemplo, o coração deles não batia mais. Não tinha como também o pulmão deles puxar ou receber ar. Eles simplesmente existiam e logo foram considerados então que elantrinos estavam mortos, né? Eles eram mortos-vivos mesmo. A cidade de Elantris também caiu numa maldição. Tudo que havia sido construído pela magia dos elantrinos apodreceu, né? As paredes dos grandes prédios ganharam um grande lodo ao redor delas, a madeira apodreceu. Tudo o que tinha de colheita, por exemplo, a terra se tornou infértil e por aí vai. Acontece que Elantrins não era a única cidade do mundo, obviamente. E os humanos normais viviam em cidades ao redor de Elantrins e tinham total liberdade para ir e voltar. Elantrins também, por muitos séculos, foi de certa forma alvejada e atacada por outros povos, esses sim de seres humanos normais, mas que nunca foram capazes de vencer a força da magia dos Elantrinos. Elantrins também não tinha uma força armada, não existia força bélica em Elantrins, porque não precisava. Um Elantrino por si só já seria equivalente o suficiente a destruir uma nação inteira. E ao mesmo tempo disso, os Elantrinos não tinham interesse em destruir nada, eles só queriam viver em paz e poder fazer coisas para os outros humanos. Eles eram uma raça mesmo evoluída, avançada, acima dos humanos normais. Nós estamos então falando de um mundo em que se acostumou a viver com a raça dominante,
que tinha superpoderes, que podia fazer tudo. Para você ter ideia, o Elantrino ele poderia converter lixo em água. Ele poderia fazer do nada comida. Então não existia fome, não existia doença. Se você tivesse qualquer doença do que fosse, os Elantrinos poderiam curar você com um simples símbolo. Né? E a magia de Elantris vem todos baseados nesses símbolos, que eles conseguem converter ao tocar, a fazer símbolos no ar, ou mesmo escrevendo na areia, ou mesmo talhando em madeira ou pedra, o que seja. Esses símbolos, então, os Aons, eram justamente a fonte da energia do poder dos Elantrinos. Acontece que em determinado momento, quando a Shaod ataca os Elantrinos, os Aons simplesmente deixam de funcionar. Então, por exemplo, uma magia que você criava um Aon para cura não cura mais. Uma magia que você criava para criar fogo, cria fogo mais. E nisso Elantrins caiu. Nesse mundo existem outras grandes nações. A maior nação depois de Elantrins é Fjorden. Fjorden ela é uma nação religiosa, né? Ela se baseia toda a sua ideia e o seu contato com o mundo através das leis que são implantadas da sua religião, que é o Shu-Deret. O Shu-Deret, assim como o Shu-Korat, que é uma outra religião das pessoas que vivem em Elantrins, que não são elantrinos, que eu vou explicar depois para vocês melhor, combatem entre si sobre de que maneira, de qual é a forma correta de se ver a mesma forma de um Deus, né? Muito parecido com a ideia, por exemplo, do judaísmo e do islamismo e do próprio catolicismo também. Ele vai fazer uma grande sacada nisso tudo. O mesmo Deus, por exemplo, que em Fjorden se chama de Jadeth, ou Jadet, em Elantrins, ele é conhecido, Elantrins assim, né, nas cidades ao redor de Elantrins que os humanos ainda têm essa religião. É conhecido então esse mesmo Deus que é chamado lá de Jadé como Domi. No final das contas é a mesma religião, a questão são as abordagens que são distintas. Eu vou falar isso para vocês explicar um pouco depois, eu vou logo para o contexto da história. A história em si é um grande romance. Romance de que maneira? Conta a história de 3 personagens que estão ligados, inevitavelmente as suas histórias vão estar interligadas e que cada um vai representar um desses mundos. Haldane, que é o príncipe herdeiro, então de Kai, que é a cidade que ela herda toda a riqueza, ou que sobra da riqueza do poder de Elantrins, ele então se vê acordando um dia com a Shaod. Deixando bem claro que o Haldane até então ele não era Elantrino, ele era uma pessoa normal. No entanto, um dia ele acorda com a doença que afetou todos os Elantrinos. Então, como a família real não quer jamais expor o fato de que o filho acabou adquirindo essa maldição, nas escondidas, Haldane é levado para Elantrins como toda pessoa normal que depois adquire essa doença, e depois você vai entender que isso é uma coisa que acontece frequentemente. Ele é jogado em Elantrins. O Haldane logo vai entender então que lá dentro de Elantrins não existe mais um reino, que existe um lugar que é decrépito, um lugar destruído, onde as pessoas passam fome porque lá não tem condição de ter nada de comida, e onde a própria sociedade não tem interesse nenhum que eles saiam dali. Então eles são trancados nos grandes muralhas gigantescas de Elantrins e lá vão viver até, ou vão tentar sobreviver até o momento da morte final mesmo. A segunda personagem principal desse livro é a Sarene. A Sarene ela é a noiva do Haldane. Ela é uma princesa Theodena. Theod seria, no caso, a nação mais próxima de Elantrins, ou de Kai, que é a cidade que herda o que acontece. Tudo que tinha Elantrins é destruído, mas a cidade vizinha dela, que é Kai, acaba se tornando meio que a capital do mundo, né? Um reino muito importante. A Sarene, então, o povo dela, que é Theod, eles sofrem diretamente a intervenção de Fjorden, que quer dominar de qualquer jeito Theod. Enquanto que Fjorden é a capital do Shu-Deret, que é a religião que tenta destruir todas aquelas outras nações que não se convertem à sua fé, Theod é o centro da fé do Korat, do Shu-Korat, que é essa outra forma, que é a forma rival do Shu-Deret.
É meio complicado de vocês entenderem, mas isso é uma coisa que vocês vão ter que ler o livro mesmo para poder ficar mais claro. Enfim, são duas religiões diferentes e essas religiões elas se baseiam, são dois reinos que se baseiam dentro dessas religiões que fundamentam seus poderes. Então, a Sarene, ela é uma princesa também, só que ela não é herdeira, né? Ela é a segunda filha de um rei. E ela propõe ao Haldane, quando o Haldane ainda não tem, quando ele ainda não tinha sido acometido pela doença da Shaod, um casamento, né? Esse casamento ele seria extremamente frutífero e beneficiaria as duas nações. Primeiro porque as duas nações tinham a mesma fé, que é o Shukorat, e também porque eles poderiam ser mais fortes a lutar contra a Fijorden. Fijorden ela dominou quase todos os países do mundo, né? Inclusive uma das grandes nações chamadas Duladel. E praticamente os únicos reinos que falta Fijorden dominar seria justamente Teod e Kai, que no caso são respectivamente os reinos da Sarene e do Haldane. O que acontece é que quando a Sarene chega para casar com Haldane, ela tem uma grande surpresa, né? Uma péssima surpresa. Haldane morreu. Foi essa notícia que foi dada pelo seu pai e que o reino inteiro sabe. O Haldane morreu de maneira misteriosa e, portanto, agora ela automaticamente é viúva. Por quê? No contrato que eles tinham feito do casamento deles, se qualquer um dos dois morresse, mesmo antes da cerimônia de casamento, eles automaticamente já estariam casados. Portanto, a Sarene chega num outro reino sem conhecer ninguém, sem ter contato praticamente com ninguém, sendo já princesa de um reino em que ela tinha a intenção, na verdade, de fortalecer laços com o seu noivo. Acontece que quando ela chega lá, ela descobre que ela é desprezada. Né? O rei, que é o pai do Haldane, ele despreza as mulheres. Ele não considera que as mulheres são capazes de, por exemplo, governar nem mesmo as suas próprias vidas. Então ele ignora qualquer opinião que venha de uma mulher. E isso logo deixa a Sarene, que é uma mulher muito sagaz, muito inteligente, e que é a diplomata principal do seu reino, revoltada. Né? E principalmente o rei não percebe que Fijorden tem interesses então de destruir as duas nações. O terceiro personagem então é o Raiten. O Raiten é muito difícil, porque é H-R-A-T-E-N, então não sei se é Raiten, pode ser qualquer coisa assim. Ele é então um Gjorn, ele é equivalente a um bispo de Fijorden que chega até Kai para dominar esse reino. Ele recebe então uma ordem do Wyrn, que seria equivalente ao Papa da fé deles. Ele tem 3 meses para converter Kai. Caso ele não consiga converter a nação, Fijorden atacará com seu gigantesco exército, poderosíssimo exército, e dizimará todo mundo que está ali dentro que está em Kai. Coisa que eles já fizeram em Duladel. Então, o Raiten, ele que é um homem muito frio, um homem que está disposto a fazer qualquer coisa para poder fazer com que a sua fé se torne a fé unânime, a única do mundo. Chega lá disposto a fazer o que for necessário, intrigas, assassinatos, o que for, para que ele consiga dominar o povo de Kai com a sua fé. E logo ele tem a seguinte sacada: se eu conseguir fazer com que todas as pessoas do mundo odeiem Elantrins, esse ódio coletivo, esse ódio vai unir essas pessoas em torno de uma coisa que dá para fazer muito claramente: dizer que Elantrins foi amaldiçoada por Jadet, o deus da Fashuderet, e provar então que esse deus é poderoso, ou seja, ele destruiu os ímpios, ele destruiu aqueles que se colocavam acima dos deuses. Portanto, as pessoas deveriam se colocar abaixo de Jadet e, portanto, abaixo dele, que é, no caso, uma autoridade dessa religião. A Sarene, que é além de grande devota do Shukorat, ela também é uma princesa muito atuante no mundo diplomático contra Fijorden. Então, logo quando ela tem conhecimento de que o Raiten ele está no país, ele está no reino, ela sabe que aquilo dali é prenúncio de uma grande guerra, né, de uma invasão que logo, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer e vai matar todos aqueles que não acreditam na religião fijordênica. E ela começa então nos bastidores a lutar contra esse domínio do Raiten, que vai pagando vai tentando convencer pessoas através de suborno, de dinheiro, de ameaças, para conseguir chegar até o trono, né? Não importa para o Raiten se o rei atual
vai se converter a Shudderet. Se for necessário para ele, ele mata o rei e coloca um outro aliado dele no poder. E é isso que então a Sarine percebe logo. E ela começa a fazer o antijogo dele. Então, de um lado, você vai ter a política desse bispo que vai tentar fazer de tudo para poder converter as pessoas, enquanto tem do outro lado a Sarine, que ela vai tentar de outra maneira. Ela vai tentar então conquistar o coração das pessoas de Kai para que as pessoas acreditem nela a ponto de ela poder dizer: esse homem, essa religião quer nos destruir. Alheio a tudo isso está o Haldane, um novo Elantrino, num país, dentro de uma grande cidade que um dia foi maravilhosa e hoje é, na verdade, o próprio inferno. A primeira coisa que o Haldane descobre é que o seu corpo ele não se recupera de suas lesões. Logo no início do livro, ele machuca o dedo do pé. E aí ele logo vai descobrir uma coisa: aquela dor do dedinho do pé dele que quebra, ela nunca mais vai passar. Ela vai viver eternamente com ele. E é isso que na verdade é a grande derrocada dos Elantrinos. Acontece o seguinte: toda dor, toda dificuldade, tudo que você puder sofrer física, fisicamente, ela nunca vai ser curada. Então, por exemplo, se você quebrar uma mão, a sua mão vai ficar para sempre quebrada sentindo aquela mesma dor. Se você quebrar um pescoço, você não morre. Você vai viver eternamente com o pescoço quebrado sem se poder se mover. E existe um caso ainda que é, na verdade, o que deixa mais louco os elantrinos. A fome nunca mais vai passar. Por quê? Porque lá não tem comida. Então a dor da fome que entra dentro do estômago da pessoa acaba enlouquecendo a pessoa. Eles não precisam comer para sobreviver. Porém, o fato de não comerem deixa eles num eterno estado de fome, o que deixa eles enlouquecidos. E é isso que aconteceu com o Haldane, que acontece com todos, pelo menos é o que o seu amigo, que ele vai acabar criando, o Galadon, diz para ele. O que acontece é que existem vários segredos nessa cidade. Essa cidade caiu e todas as pessoas que estão lá parece que só se preocupam com as suas dores. Todas elas perderam meio que sua humanidade. E o Haldane, como um homem muito humano, um príncipe que ele acredita demais no espírito da humanidade, no espírito bom das pessoas, decide então ter a seguinte ideia, né? Eu vou tornar Elantrins um lugar bom de se viver. Eu não vou sucumbir à loucura deste mundo. Eu vou fazer com que esse mundo encontre novamente a sanidade. Eu vou fazer com que essas pessoas comecem a entender que estar nesse lugar não é na verdade uma maldição, mas sim uma grande bênção. No final de tudo, na construção de toda essa história, o Brandon Sanderson então vai criar uma história de amor entre dois personagens que não se conhecem. A Sarene, ao lutar contra o Raiden e acabar se aliando a pessoas nobres de Kai, descobre o quanto o noivo dela, ou seu marido que faleceu, que ela nunca conheceu, era um homem especial. Era um homem que justamente fazia com que o coração das pessoas se sentisse motivado a fazer o bem. E ela, no entanto, nunca pôde conhecer esse homem. Elas têm um sentimento, inclusive, dúbio pelo Haldane. Ao mesmo tempo de admiração, porque todo mundo amava o Haldane e acreditava que ele seria o melhor rei de todos os tempos. Quanto também uma raiva por ele ter morrido, ter deixado ela sozinha, viúva e jamais sem poder ter novamente um relacionamento. Porque se ela tiver no contrato deles, ela não pode casar novamente. E por isso ela tem, então, ela é jovem, bonita, mas nunca mais vai poder ter um relacionamento com nenhum outro homem. E é isso que ela vai fazer. Então ela vai se focar na política para poder salvar, inclusive, seu reino, que é Theod, que na verdade está muito mais próximo para ser atacado por Fjorden também. Dentro desse contexto, então, Brandon Sanderson vai criar uma narrativa completa. Uma narrativa onde existe romance, aventura, magia, mistério e muita, muita reflexão sobre a condição humana, seja a forma que nós vemos o próprio homem, como a forma que nós também vemos Deus. Essa história toda, ela é muito abrangente, mas principalmente muito atual. Estamos vivendo em épocas, por exemplo, em que as pessoas matam outras pessoas porque elas não seguem as suas visões de um Deus, né? Que no final das contas é o mesmo Deus. E ele vai abordar isso de uma maneira tão incrível que, inclusive, quem lê esse livro vai compreender um pouco mais sobre o grande absurdo que acontece no mundo pelas pessoas simplesmente ignorarem o conceito básico do que é ser humano. Brandon Sanderson, então,
vai construir nesse livro único. Não existe uma continuação para Elantrins, pelo menos não uma continuação direta. Ele fez outros romances dentro do mundo de Elantrins, mas dentro dessa história, isso aqui vai ser praticamente a única coisa que você vai ler. E até por isso, essas 570 páginas, elas são muito fáceis de serem lidas. A escrita do Brandon Sanderson é simplesmente espetacular. Você não tem como não compreender tudo que ele está querendo que você compreenda. Se você deixou de entender alguma coisa na história, foi porque foi da intenção dele que você não entendesse e que só lá na frente você tivesse uma compreensão mais clara. O Brandon Sanderson também não se preocupa em jogar um monte de informações para você logo de início. Ele vai explicando as coisas de maneira muito simples e até então você vai entendendo como se você realmente tivesse acordado hoje naquele mundo e simplesmente você fosse absorvendo. É muito incrível esse livro. Esse livro, ele, para mim, ele claramente vai entrar no meu top 10 de livros mais importantes que eu já li em toda a minha vida. E eu só tenho a dizer coisas boas. Um ponto talvez que eu considere negativo nesse livro, essa história toda de Alan Trins vai acontecer apenas em 3 meses. Os 3 meses que o Writing tem para poder dominar o dominar Kai, né, ou então destruir Kai, são os 3 meses desse livro. Então, assim, tudo acaba sendo fica muita coisa ponta solta. Então, ao final do livro você vai ficar com alguns questionamentos, mas que aí então o Brandon Sanderson sabiamente vai resolver isso com outros romances que ele acabou depois criando para esse mundo. Em todo caso, pessoal, essa é uma das melhores leituras que eu já fiz em toda a minha vida. Vai agradar todos os públicos, todos os públicos. Eu pretendo um dia ler esse livro para os meus filhos, porque ele é praticamente um conto de fadas. Assim como também tem muita ação, tem muita política. Se você é fã de Game of Thrones, Crônicas de Gelo e Fogo, você vai adorar esse livro. Se você gosta de coisas mais leves, você também vai gostar desse livro, porque por mais que tenha violência, tenha até um pouco de luta lá, a forma que o Brandon Sanderson coloca aquilo ali não é uma coisa gratuita, não é uma exposição, por exemplo, de tanta violência. Vai acontecer a guerra, mas ela tem um motivo. E principalmente os grandes embates nesse livro, na verdade, são todos filosóficos, né? Quando há um grande momento no livro em que há um tipo de confronto entre a Sarene, que é Theodena, que tem a sua religião Shukorat. Ela vai assistir então uma pregação do Raiten sobre a sua visão de Deus pelo Shudderet. E ela começa a questionar ele sobre embasamentos teológicos. E aí há um embate entre os dois sobre toda a construção de como é a visão de um Deus. Isso é simplesmente excepcional. Ao mesmo tempo que o Haldane, que é um cara que não se importa tanto com a religião, ele vai colocar, implantar dentro do coração das pessoas o principal conceito do que é ser humano, se importar. E isso é muito bonito. Esse livro, pessoal, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Ele realmente faz a diferença na vida de quem lê. E fez a diferença na minha vida, vai fazer a diferença de quem lê. Leia este livro. Ele é muito bom. Eu me sinto uma pessoa muito mais inteligente, muito melhor depois de ter o livro. Pessoal, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Um grande abraço a todo mundo que tem curtido, que tem compartilhado o canal. Ele tem crescido cada vez mais. Continuo pedindo para vocês que compartilhem, principalmente, e que curtam também a página aqui, né? Aqui ou é aqui, não sei. Continue curtindo os vídeos. Agradecer a todo mundo que tem participado, que tem comentado. Grande abraço, pessoal. Mais uma vez, leiam esse livro, ele é fantástico. Um grande abraço e até mais.